discutir hoje a questão do cortisol, da testosterona, ambos numa situação de estresse crônico no sexo masculino. Normalmente, lá no seu cérebro, o seu hipotálamo estimula a sua hipófise, que por sua vez manda um hormônio, chama LH, que é o hormônio luteinizante, para estimular as células do seu testículo a produzirem testosterona. Mas quando você está vivendo uma situação crônica de estresse, seja físico, seja emocional, você vai aumentar gradativamente os níveis de cortisol. Quanto mais aumenta os níveis de cortisol, o organismo entende que você está vivendo uma situação de perigo, uma situação que você tem que sobreviver. Nessa situação, vira-se uma chavinha lá dentro de você. Agora, deixa de ser tão importante a reprodução, passa a ser muito mais importante a sobrevivência, óbvio. Acima de qualquer coisa, vamos sobreviver. Nesse mecanismo, o cérebro agora, lá no hipotálamo de novo, que estimula a hipófise, agora não fica estimulando mais lá nos seus testículos, passa a estimular suas suprarrenais. E aí você passa a produzir altos níveis de cortisol. Quanto mais intenso for esse estresse, quanto mais crônico, mais duradouro for esse estresse, mais cortisol você está produzindo. Só que devemos lembrar um outro fator. Quanto mais você aumenta o cortisol, a matéria-prima do cortisol e da testosterona é praticamente a mesma matéria-prima, que é o colesterol. Então, se você está aumentando a produção de cortisol, está faltando matéria-prima para poder formar testosterona. Então, mais um motivo que diminui os níveis de testosterona no seu corpo. Quanto mais continua essa tensão emocional e física, por mais tempo, mais vai acontecendo um outro problema muito sério. Você vai desativar aquele mecanismo normal onde você estimulava dopamina e serotonina com grande facilidade. Então, a ativação da dopamina e serotonina vai cair gradativamente. E você se torna um homem mais triste, mais angustiado, mais depressivo, com menor capacidade de libido, porque está faltando testosterona, mais angustiado, que você começa a acreditar que você está se tornando impotente sexualmente. E quanto mais tenso você ativa o sistema nervoso simpático, que vai aumentar a sua adrenalina. A associação de cortisol com adrenalina, essa combinação faz o que a gente chama de vasoconstrição. Os seus vasos sanguíneos tendem a se tornar mais fechados do que habitualmente. Imagine isso no seu pênis. Então é aquela situação que você está tendo uma relação sexual, no meio da relação sexual você falha, que é a disfunção erétil, em consequência tanto do cortisol quanto da adrenalina que estão aumentados. E esse paciente, quanto mais falha no ato sexual, mais ele fica tenso, mais ele fica medroso para a próxima relação sexual, mais ele acha que ele está, infelizmente, com uma impotência sexual que não tem muita saída. Depois de muito tempo, ele acaba procurando a ajuda de um profissional. Em geral, querendo receber testosterona. Ele acha que a testosterona é a solução da vida dele. Só que as pessoas desaprenderam que existe uma grande diferença entre causa e efeito. Em geral, o problema nesse paciente nem tanto é de testosterona, mas sim é um estresse crônico que está lesando cada vez mais as suprarrenais dele e, em consequência disso, todo o mecanismo hormonal do organismo está sendo alterado. Que o seu dia seja 10, com muita energia, com muito ânimo, não seja como o paciente que está nesse estresse crônico, que o ânimo dele está sempre baixo. Deus nos abençoe.